Vamos lá então? Pessoal, vamos abrir lá o Livro dos Espíritos então, lá na questão 121. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí, eu queria sugerir para vocês acompanharem aí comigo. Quem tiver a coleção Filosofia Espírita também, mas quem não tiver, pode acessar lá o site, o Livro dos Espíritos comentado.com, e aí vocês vão acessando pelas questões, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade e vamos finalizar então o subitem Progressão dos Espíritos. Então a gente vem estudando, né? A escala espírita, as ordens, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, a progressão dos espíritos, que é esse movimento de evolução, esse movimento de crescimento, né? Rumo a Deus. E hoje nós vamos finalizar então partindo da 121 até a 127. Tá bem legal o estudo de hoje, viu? Faz a gente pensar muitos pontos importantes aí das dúvidas que Kardec levou aos espíritos. Antes de começar, eu queria fazer um comentário justamente sobre isso. Pessoal, assim, já tem um tempo, né, que a gente está aí se dedicando ao estudo, alguns anos até, mas eu sempre me surpreendo ainda, né, engraçado, eu sempre me surpreendo com a forma como Kardec organizou o Livro dos Espíritos. Então hoje à tarde eu estava revisando aqui as questões, né, os comentários, e aí eu me deparei novamente com essa impressão de como foi bem delimitado, né? Cada assunto, cada tema, ele vai sendo colocado na medida de que a gente vai tendo curiosidade, vai vindo a questão e logo à frente Kardec já pergunta e consequentemente já vem também a resposta dos espíritos. Então um comentário que fica aí com relação a como realmente Kardec estava inspirado e foi guiado aí pelos bons espíritos durante a elaboração do livro dos Espíritos. Então vamos lá para a gente começar. Questão 121. Kardec então pergunta aos espíritos: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Então olha só, por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E aí a resposta diz o seguinte: eles não têm seu livre-arbítrio? É uma pergunta. Então os espíritos respondem com outra pergunta: eles não têm seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Ele os criou simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus tornaram assim por sua vontade. Então olha só, pessoal, o que é importante a gente começar aqui, né? Começar a prestar mais atenção nessa questão em diante, né? Aqui vai começar a falar sobre o livre-arbítrio. Eles não têm o seu livre-arbítrio. Nós não temos o nosso livre-arbítrio, nós não podemos escolher o caminho que a gente quer, as decisões que a gente toma. Então nós somos dotados desse livre-arbítrio, né? E aí a resposta complementa: Deus não criou espíritos maus. Ele os criou simples e ignorantes, que é algo que a gente já vem falando aí ao longo de todo esse estudo do capítulo 1 do livro 2, né? Que é com relação a essa criação. Deus nos criou então simples e ignorantes. Então nós temos aptidão para o bem e para o mal. Mas no final das contas, o que é que vai definir isso? A nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. E é isso que a gente vai começar então o estudo de hoje. Vamos ver o que Miramês vai aprofundar sobre essa questão com a gente? Quem tiver aí o Filosofia Espírita volume 3 e 4... Vamos abrir lá no capítulo 19. Miramês vai chamar Caminhos dos Espíritos, né? Então, quando a gente vai pensar nesse caminho do bem, caminho do mal, como que é isso, né? Lembrando que a pergunta é: por que certos espíritos seguem o caminho do bem e outros seguem o do mal? E aí, pessoal, Miramês vai começar dizendo para nós aqui o seguinte: verdadeiramente fomos criados simples e ignorantes. Contudo, as qualidades espirituais perfeitas estavam vibrando e vibram ainda em nós, esperando o momento de desabrochar para a libertação definitiva.
Então olha só, nesse comecinho aqui, ele já vai afirmar pra gente, né, trazer essa informação. As qualidades espirituais perfeitas estão dentro de nós, vibraram, né, estavam vibrando e ainda vibram dentro de nós, esperando o momento para desabrochar. E aí ele segue, né? Os caminhos do Espírito são inúmeros, em todas as direções que a vontade de Deus determinou. Entretanto, o peso é o mesmo para cada criatura. Aquele que trilha caminhos incompatíveis com o bem, o faz somente pela ignorância, e desde quando conhece a verdade, se liberta do que chamamos de erro. Então olha só, a partir do momento que ele começa a entender, a buscar a verdade, ele se liberta do que a gente vê, do que a gente chama de erro, né? Quando o espírito recebe, por misericórdia de Deus, o livre-arbítrio, juntamente com ele recebe também a inteligência para escolher os caminhos que lhe agradam. Roteiros esses que lhe trazem felicidade. O que é isso, né, pessoal? Vamos analisar um pouquinho melhor essa parte aqui, que ela é bem interessante. Então, olha só, os caminhos são diversos, né? São inúmeros. Cada espírito, por vezes, a gente tem talvez a mania ou então o hábito de achar que todos os espíritos vão passar pelas mesmas provas, pelas mesmas experiências, pelas mesmas dores. E não, né? Aqui ele já começa dizendo para nós, né, os caminhos do Espírito são inúmeros. Então cada um de nós, pessoal, trilha um caminho. Então não adianta eu querer, eu quero o caminho do outro, o outro quer o meu caminho. Não. Cada um de nós vamos ter então a oportunidade de vivenciar esse caminho, né? E claro que sob a supervisão de Deus. Por isso que ele fala aqui, em todas as direções que a vontade de Deus determinou. Então onde quer que a gente esteja, né, nessa variedade, nessa multiplicidade de caminhos, Deus está com a gente, né? Deus vivencia com a gente cada experiência. E o peso, né? Entretanto, o peso é o mesmo para todos nós. Então, se a gente escolhe o mal, nós vamos colher futuramente esse mal, o bem também. Enfim, o peso é o mesmo, né? Não adianta a gente achar que talvez uns sejam privilegiados. Aquele fez o mal e recebeu o bem. A gente não sabe, né? E a nossa amiga Mila Costa diz aqui, cada um de nós é um universo em si mesmo. Olha só, né? Então isso aí complementa muito esse entendimento aqui da multiplicidade de caminhos, né? Mas a gente lembra que, apesar disso, o peso é o mesmo, né, para cada criatura. Outro ponto interessante aqui desse mesmo trecho, né, quando ele fala que quando o espírito recebe, por misericórdia de Deus, o livre-arbítrio, juntamente com ele recebe também a inteligência para escolher os caminhos que lhe agradam. Então, pessoal, existe livre-arbítrio sem inteligência? Sem a razão? Sem a gente ter a capacidade da razão, de raciocinar, de poder escolher? Então isso aqui a gente vai falando aí ao longo das questões de hoje. Esse ponto ele vai ser um pouquinho mais destrinchado aí por Miramês durante todas essas questões de hoje. Mas vamos lá. Vamos seguindo aí. Então, ele fala que Deus vai, a partir do momento que ele nos dá esse livre-arbítrio, a gente recebe também a inteligência. E aí nós também recebemos a responsabilidade do desenvolvimento dessa inteligência, né, pessoal? Deus também não vai colocar uma coisa, né? Não, nós também temos a nossa parte. Lembra lá, né, que a gente falou muito na live passada, né? Tem a nossa parte. Deus nos dá a oportunidade também de fazer essa nossa parte. Cabe a nós, né? E aí ele vai seguindo aqui nessas reflexões. Lá no terceiro parágrafo, ele vai dizer também o seguinte: os caminhos dos espíritos são diversos, como já dissemos, mas em todos eles, olha só, em todos eles se irradia a justiça, e se todos foram feitos iguais, por que a liberdade irá modificá-los nas atitudes? Olha só.
Os que não desejam mais errar o fazem por experiências que colheram nas ilusões. E os que permanecerem de encontro às leis espirituais é por faltar-lhes tempo na escola da educação. Espírito algum já nasceu das mãos do nosso Criador sábio e desperto. Nós todos recebemos o mesmo carinho, a mesma proteção, dentro da mesma justiça. Olha o quanto isso nos encoraja, né, pessoal? Porque se a gente entender que todos nós partimos do mesmo ponto, e aí, a partir daí, cada escolha, né, cada vivência, cada experiência, a gente vai tendo a consciência, né, do quanto é importante o livre-arbítrio, como nós vamos utilizá-lo, como a gente colhe, claro, fatalmente aquilo que a gente planta, de bom ou de ruim. Então, realmente, nós recebemos o mesmo carinho que ele fala aqui, né, o mesmo carinho, a mesma proteção dentro da mesma justiça. Então, Deus não vai privilegiar um em detrimento do outro. Né? Deus não vai dar mais proteção a um do que a outro. Então, a gente começar a entender isso, para a gente voltar lá na questão 121 e entender a importância desse livre-arbítrio, né? Que Deus não criou espíritos bons e nem espíritos maus, mas com aptidões que vai depender, então, que irão depender, claro, da nossa caminhada, das nossas escolhas e principalmente, que a gente vai ainda falar bastante aqui, do nosso despertamento. Nós vamos entender essa relação do nosso despertamento e do livre-arbítrio. Tá? Então, ao longo da live a gente vai aprofundando um pouquinho nesse ponto. Lá no finalzinho, ele vai fazer uma análise aqui que eu achei interessante. Ele sempre traz alguns pontos assim para a gente poder entender melhor o assunto, né? Olha só o que ele diz aqui, lá no meio do penúltimo parágrafo. Em um pé de fruta, podemos observar quantas amadurecem primeiro. Quem já teve pé de alguma coisa em casa, pé de manga, pé de acerola, né? Enfim, de qualquer coisa, de limão, de laranja, mamão, qualquer coisa. Então, lembre-se dessa imagem. Então, um pé de fruta, podemos observar quantas amadureceram primeiro por terem nascido primeiro. As que amadurecem por último, nasceram, obviamente, por último. A alma alguma cresce sem o guante da dor, sem o sacrifício de si mesma e sem variados problemas que se transmutam em qualidades espirituais. Olha que interessante. Então, pessoal, a gente não cresce ainda, né, sem a dor, sem o sacrifício de nós mesmos e sem os variados problemas que transmutam, né, e a gente consegue transmutar em qualidades espirituais. Todos passamos pelos testemunhos necessários ao nosso adiantamento espiritual. O que é bom hoje não foi bom ontem, e o que é ruim hoje, amanhã será bom. Ninguém foge dessa lei que nos ampara a todos. Então, pessoal, a gente vai, essa imagem aqui do fruto, né, é muito interessante. Na medida que Deus vai, então, criou e continua criando os espíritos, uns vão amadurecendo, outros vão demorando mais, porque foram criados depois. E aí a gente vai tendo essa oportunidade de perceber esse movimento. A gente olha para um pé de manga, por exemplo, a gente vê lá, né? Às vezes tem um grupo dessas mangas que está toda verde. Aí você olha para o lado, tem 2, 3, 4 que já estão bem maduras e já tem outras que, de tão maduras, já caíram do pé. Olha que interessante. Então, para a gente entender que há esse movimento, né? A gente não pode esperar que todos vão amadurecer de uma única maneira. Quero dar uma boa noite especial aqui para o nosso amigo Renato, do Leitor Espírita, está com a gente aí. Seja bem-vindo, meu querido. E também para a Fran, que acabou de entrar, seja bem-vinda. Nós estamos aqui já finalizando a questão 121 para a gente poder dar sequência. E é engraçado, pessoal, que as próximas questões, a 122, a 123, a 124, 125, 126,
nós vamos estudar hoje, né? Ela vai aprofundando esse ponto aqui da gente entender essa imagem do pé de fruta, né? Alguns amadurecem antes, alguns amadurecem depois, outros já estão lá no chão de tão maduro, né? Quer dizer, já alcançaram, já completaram ali todo o ciclo, né, que eles estavam destinados a cumprir. E ele finaliza aqui a questão 121, né, dizendo: o que é bom hoje não foi bom ontem. Então quer dizer, tem qualidades, tem virtudes que ontem talvez a gente não tivesse. E esse ontem, vamos olhar também como se fosse a nossa encarnação passada, ou as encarnações passadas, né? O que é bom hoje não foi bom ontem. Às vezes nós conseguimos já avançar. Quer dizer, aquele erro do ontem, ele não chega até hoje porque nós conseguimos avançar. E às vezes o que está ruim hoje, amanhã a gente já consegue esse movimento da transmutação, da evolução. Quer dizer, esse amanhã não é amanhã, literalmente. É daqui a alguns anos, ou então na próxima encarnação, quem sabe, né? E aí ele vai começar então essa reflexão do que é esse amadurecimento, do que é esse progresso, do que é realmente também o papel e a interferência do livre-arbítrio nesse conjunto aí de processos que o espírito vive, né? Vamos passar para 122 então, para a gente dar sequência. Como nós vamos até a 127, pessoal, se tiver um pouquinho rápido, vocês me avisem. Se tiver alguma dúvida, me pergunte, tá? Porque senão a gente não consegue controlar muito tempo. Vamos lá. 122. A 122 ela é um pouquinho extensa, ela tem uma letra A e uma letra B. Então eu vou fazer uma leitura rapidinho aqui para a gente poder entrar na mesma sintonia, na mesma reflexão. Olha só. Kardec pergunta então: como os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Olha a pergunta, pessoal, presta atenção nessa pergunta. Como lá na origem, né, assim que os espíritos são criados, quando ainda não têm consciência de si mesmos, eles podem ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E aí Kardec continua: há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve para um caminho, mais para um caminho do que para o outro? Então existe alguma tendência que vai levar ele para o bem, para o mal? Enfim, como que é isso, né? Como que é essa dinâmica? E aí, pessoal, a resposta dos espíritos retorna aqui, né? O livre-arbítrio desenvolve-se à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Olha só. O livre-arbítrio desenvolve-se à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, pessoal, naquele momento que o espírito é criado, né, Deus cria o espírito, ele já tem total consciência de si mesmo, de que ele tem o livre-arbítrio, de que ele pode escolher entre o bem e o mal. Então aqui fica claro, né? Esse livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo, né, na medida que nós, enquanto espíritos, vamos adquirindo então consciência de nós mesmos. E aí segue aqui a resposta: não mais haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. Então não existe essa tendência, como Kardec perguntou aqui, né? Então não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, e sim fora dele. Nas influências é que cede. Então olha só, as influências que a gente cede, né? Mas em virtude de sua vontade livre. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então aqui eu acho que essa resposta também vai ajudando a gente a compreender um pouco mais, né? Então entender esse mecanismo do livre-arbítrio, né? Que ele vai se desenvolvendo então nessa medida que nós vamos tendo consciência de nós mesmos e que não há essa tendência para o bem e para o mal. Porque se houvesse, pessoal, aí não seria o livre-arbítrio, não seria então uma vontade do espírito, ele estaria condicionado a alguma coisa
né, que estaria dentro dele, mas na verdade, né, olha o que eles falam aqui, né? A causa não está nele, e sim fora dele, nas influências a que nós cedemos. Então o que vai definir é o que nós nos ligamos, é o que nós nos sintonizamos, a que nós cedemos. Nós cedemos ao bem ou ao mal. Então é pra gente analisar esse ponto aí, interessante, né? E aí a 122, letra A, diz o seguinte: de onde vêm as influências que são exercidas sobre ele? Então, de onde vêm as influências, essas influências externas que os espíritos comentaram na resposta aqui? E aí os espíritos responderam: de espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo, dominá-lo e que ficam felizes com o fato de fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. Então, Satanás aqui, pessoal, é essa figura simbólica, né, de um espírito imperfeito que procura envolver, procura dominar e fica feliz quando a gente sucumbe, né, quando a gente cai com a nossa queda. Então, isso foi simbolizado, então, toda na figura de Satanás. E aí, seguindo aqui, a 122, letra B, para a gente finalizar, então, a questão. Essa influência só é exercida sobre o espírito em sua origem? Kardec, né, ainda continuou no mesmo... Essa influência só é exercida sobre o espírito em sua origem? Ela o segue em sua vida de espírito. Então isso não acontece somente durante aquele período que o espírito ainda não tem consciência de si mesmo. Ela o segue em sua vida de espírito. Então acontece em todo o trajeto, né? Em todo esse caminhar aí do espírito, até que ele tenha adquirido o domínio de si mesmo a ponto de os maus desistirem de obsidiá-lo. Então olha só, né? Essa influência segue até que a gente possa então dominar a nós mesmos, né? A ponto de os maus desistirem de nos obsidiar. Então olha que interessante, né? A gente pensar enquanto o desenvolvimento do espírito ao longo da sua caminhada vai reforçando esse livre-arbítrio que nós temos, e ele vai realmente agindo em nosso benefício. Então é isso que a gente vai entendendo melhor através desse ponto aqui do Livro dos Espíritos. Vamos entrar lá no Filosofia Espírita, então, lá no capítulo 20, que Miramês vai chamar de A Livre Vontade. Então olha só, lá no final do primeiro parágrafo, Miramês diz o seguinte: o livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Então, né, se a gente tinha aquela imagem, né, pessoal, de que nós fomos criados, Deus nos criou, nos deu inteligência, nos deu a razão, nos deu o livre-arbítrio, e aí, então, a partir de lá, a gente já sabia o que era o bem e o que era o mal, e aí a gente... Peraí, vamos bem aos poucos aqui pra gente ir entendendo. O livre-arbítrio, então, surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Então, vamos tentar imaginar aqui, pessoal, um pouquinho, o que seria, então, esse livre-arbítrio de quando nós fomos criados por Deus, ali, saímos do seio de Deus, fomos criados, espíritos criados. E vamos imaginar esse livre-arbítrio de um espírito que já alcançou a perfeição, que já está vivendo nos mundos superiores, nos mundos puros, né? Nos mundos felizes. Qual que é a diferença aí? Vocês conseguem imaginar essa diferença? Então esse espírito que está lá no mundo feliz, ele foi criado, e ao longo da sua caminhada, da sua jornada, aqui ele fala evolução, né? Foi se despertando esse livre-arbítrio, e isso foi realmente sendo utilizado em benefício da própria evolução. E ele vai crescendo cada vez mais. Quanto mais a gente ascende, quanto mais a gente avança, mais é realmente essa força que cresce e que nos ajuda a ter maior discernimento, né? Nos ajuda
a entender Deus, entender a criação, entender a nossa finalidade, entender também, né, as leis de Deus e viver de acordo com elas. Então tudo isso vai ganhando força, vai melhorando ao longo dessa caminhada do Espírito aí. E aí ele vai seguir, olha só. O livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Se ela não tem, no princípio, uma consciência perfeita do que deve fazer, é ignorante daquilo que escolhe. Eis porque não deve ter culpa do que faz. Todos passam por essas diretrizes. São processos de aprendizado indispensáveis ao despertamento da alma. Então, são processos que todos nós passamos justamente para que inicie-se, né, de alguma forma, esse despertamento seja intimado, ele seja mexido, né, para que ele aconteça, ele seja provocado, né, acho que é essa a palavra, que ele seja provocado para que realmente esse despertamento vá acontecendo aí ao longo de toda a nossa caminhada, das nossas encarnações, enfim. E aí, seguindo aqui ainda essa análise, no segundo parágrafo, Miramês vai dizer o seguinte: os espíritos seriam diferentes uns dos outros se uns tivessem o despertamento das suas qualidades sem nenhum obstáculo. Olha só. Se uns tivessem obstáculo e outros não, os espíritos seriam diferentes. Se passassem por todas as experiências sem nenhuma falta, se trilhassem todos os caminhos sem erros, ao passo que outros, por invigilância, escolhessem os caminhos das trevas, pedimos, aí ele vai finalizar esse ponto dizendo assim: pedimos que o leitor raciocine, buscando na razão uma resposta, pelos caminhos da meditação e da prece. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, pessoal, para a gente fechar o que ele está dizendo aqui. Os espíritos seriam diferentes, então, se uns passassem pelas encarnações, né, por todas as experiências, sem nenhum erro, sem nenhuma falta, e outros por invigilância, né, ele chama aqui, por invigilância, escolhessem os caminhos das trevas. Então ele pede, né, para a gente raciocinar, para a gente meditar, para a gente buscar uma razão nessa resposta, né? E então essa razão ela vai, né, de alguma forma ela vai sendo construída, a gente vai tentando, né, conseguindo de alguma forma também entender esse mecanismo aí, né, de que realmente todos passam, apesar dos caminhos serem distintos, né, serem muitos, serem grandes, serem muito peculiares às vezes, mas todos caminham aí numa mesma dinâmica, que é a evolução, que é o crescimento, né? A evolução do espírito. Ele vai seguir aqui, o próximo parágrafo, ele vai falar o seguinte, olha só que interessante também, para a gente complementar aqui a análise. Disse Jesus que a verdade liberta as criaturas. Desde quando o espírito começa a conhecer a verdade, a luz do entendimento o livra de todo mal. Então, olha só, quando o espírito começa a conhecer a verdade, quando ele realmente vai utilizar essa percepção, esse raciocínio, né? Esse despertamento também, essa luz do entendimento o livra do mal. Quer dizer, já começa aquele movimento, então, de se desvincular, né? De não mais fazer as escolhas direcionadas ao mal, caso tenha sido as escolhas até então. E aí ele segue: nós cedemos à tentação dos espíritos inferiores. Nós cedemos à tentação dos espíritos inferiores, se vivemos na inferioridade. E quando vivemos nas trevas, é porque desconhecemos a luz. Queremos dizer que os espíritos somente erram, se este é o termo correto, por desconhecerem as consequências do mal. Depois que passam a desfrutar dos resultados do amor e da caridade, têm acelerada a sua marcha
de ascensão espiritual. Então olha que bonito também a gente entender esse movimento, né? A gente erra, né? Os espíritos erram justamente por por desconhecer as consequências do mal. Muitas vezes a gente desconhece. A gente age de uma forma que não está voltada para o bem. Eu não quero nem citar o mal em si, mas que não esteja voltada para o bem. E aí, pessoal, depois, né, que a gente passa a desfrutar dos resultados aí do amor, do bem, da caridade, consequentemente o espírito acelera então a sua marcha de ascensão espiritual. Então nós estamos aqui na matéria para esse despertar, para esse acelerar, né, para a gente poder vivenciar desfrutar, né, ele fala aqui, desfrutar dos resultados do amor e da caridade, para que a gente possa acelerar a nossa marcha. Deus nos permite estar aqui, pessoal, vivendo essa experiência reencarnatória, para a gente poder acelerar essa marcha. Não é para a gente desperdiçar, não é para a gente achar que aqui não é importante, que as experiências que nós vivemos são insignificantes, porque não são, né? Quando a gente passa a entender esse mecanismo, passa a buscar esse conhecimento, desfrutar também desse amor e dessa caridade que nós emanamos, nós oferecemos para o mundo, a gente com certeza vai acelerar essa marcha. E aí, um pouquinho mais à frente, ele vai também comentar rapidamente aqui sobre a lei do merecimento, que eu achei interessante também. Ele vai dizer que a lei do merecimento nos garante que não recebemos nada que não mereçamos. Se cedermos às influências exteriores, né, a tudo que cerca a gente, se a gente ceder a essas influências, é por vibrarem em nossa mente ideias compatíveis com pensamentos de outras inteligências. Então, se a gente cede, é porque a gente está, de alguma forma, compatibilizado com essas ideias exteriores, né? As influências do mal somente ocupam as mentes que vibram na mesma vibração, na mesma dimensão, desculpe. Esta é uma lei dominante em toda a casa de Deus. Então, né, quando a gente pensa também com relação ao merecimento, é para a gente analisar isso também, né? O que nós estamos cedendo? Claro que, de acordo com essa lei, né, ela vai nos garantir que a gente não recebe nada do que a gente não merece, né? Mas, em contrapartida, a gente também tem que pensar e refletir mais um pouco sobre essas influências exteriores, né? E por vibrarem em nossa mente ideias compatíveis com essas mentes que tentam nos influenciar, né? Que tentam exercer algum poder, alguma influência sobre nós. E aí, pessoal, para fechar, ele vai fazer uma reflexão aqui mais conjunta sobre o livre-arbítrio, que aí ele vai encerrar reforçando, então, uma definição aqui. Olha só o que ele vai dizer para a gente no último parágrafo. O livre-arbítrio total somente existe em Deus. Os demais obedecem à faixa em que vive o espírito. Lembrando aquele exemplo que eu acabei de citar aqui, né? Com relação a um espírito que acaba de ser criado agora, foi criado agora, e um espírito que já passou por toda a escala, já está lá nos mundos felizes. É o mesmo nível, pessoal? Ela obedece, então, o livre-arbítrio o livre-arbítrio vai obedecer à faixa em que nós estamos. Qual é a faixa que nós estamos? Onde nós estamos residindo o nosso pensamento. Essa é a faixa que a gente está. Então, olha só, façam essa reflexão aí. Qual é Edu, aonde eu estou? Qual é a faixa que eu vivo? Qual é a faixa que eu estou? Pessoal, não é muito difícil a gente perceber, é só a gente observar os nossos pensamentos. Aonde a gente se liga? A gente se liga com o bem, com o mal, com os vícios, com as paixões. E aí? E aí o nosso livre-arbítrio, ele vai depender dessa faixa onde a gente está, né? Ele fala aqui, a faixa em que vive o espírito.
Então, isso faz a gente ter um pouquinho mais de cuidado também, né? Somente escolhemos o que está ao nosso alcance para se escolher o que o nosso despertamento permitir. E aí ele vai dar outro exemplo aqui também, olha só. O peixe não suporta viver fora da água como o ser humano não pode viver sem o ar, de onde tira os elementos da vida. A escolha é compatível com a nossa evolução já alcançada. A escolha é compatível com a nossa evolução já alcançada. Quem escolhe só o bem, o faz pela maturidade que o tempo lhe conferiu em milênios incontáveis. Olha só, quem escolhe só o bem, o faz pela maturidade. Então, pessoal, aquele espírito, né, aqueles espíritos que estão já lá, já integram a primeira ordem, né, que é os espíritos puros, eles já possuem essa maturidade que Miramês está dizendo aqui. Quem escolhe só o bem, o faz pela maturidade que o tempo lhe conferiu em milênios incontáveis. Então, todos eles que já alcançaram essa condição de espírito puro, ele já passou aí por milênios incontáveis, né? E pôde então agora ter essa propriedade na sua escolha, né? Eles escolhem de maneira realmente compatível com o nível onde eles já estão, né? Já estão vivenciando. Interessante, né? Esse ponto de vista aqui sobre o livre-arbítrio. Eu ainda não tinha pensado sobre essa perspectiva. Eu fiquei um pouco surpreso. Porque quando a gente começa a estudar a doutrina, principalmente quando a gente está em grupo, né, na casa espírita, ou então durante algum estudo de alguma mensagem ou de algum texto, a gente sempre vai se deparar com essa questão da nossa responsabilidade, né, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, de como nós caminhamos aí ao longo das nossas encarnações. E aí, pessoal, na minha cabeça eu tinha muito essa imagem de que assim que Deus nos criou, a gente já tinha a capacidade de escolher. Falando, nossa, eu quero o bem, eu quero o mal, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o mal. E não é bem assim, né? Nós, a partir daquele momento que a gente vai tendo consciência de nós mesmos, e aí nós vamos alcançando essa condição de realmente poder escolher. Isso vai caminhando com a gente ao longo de toda a nossa trajetória, né? Até a gente chegar lá no nosso objetivo, que é os mundos felizes. Então, muito interessante a gente perceber isso. Por quê? Porque a gente vai tomar um pouco mais de cuidado com os nossos julgamentos, né? Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, ah, fulano, né? Então, a gente ainda tem muito esse hábito. Então, quando a gente começa a olhar por essa perspectiva, né, de que o livre-arbítrio ele vai sendo ampliado conforme a evolução, né, esse progresso do espírito, aí a gente vai entender muita coisa, né? A gente vai entender muitas coisas que acontecem e a gente vai ter um pouco mais de tolerância, né? Quando a gente perceber que o nosso nível de compreensão nos faz agir sobre um determinado ponto desse livre-arbítrio. E o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso... enfim, né? Quem está com a gente aí vai também agir, vai exercer esse direito divino, que é o livre-arbítrio, de uma forma correspondente, então, com onde ele está vivenciando como espírito. Qual é, então, Miramês fala aqui, né? Com relação à ascensão espiritual, né? Onde ele está realmente... onde vive o espírito. E aí, as ações que vão se decorrendo, claro que o livre-arbítrio ele vai direcionando, mas sempre compatível com o nível de despertamento, o nível de caminhada que aquele espírito já adquiriu. Então, por isso que é tão diferente um do outro, nós somos diferentes. Não existe ninguém no mundo igual a gente. A gente pode aí rodar o mundo inteiro, nós não vamos encontrar outro espírito exatamente igual a nós. Outra pessoa, outro espírito, enfim, né? Então, pra gente pensar, né, nesses níveis, nessa diferença.
Eu não quero dizer aqui com relação a melhor ou pior, tá? Mas é com relação a essas nuances. E aí vai ajudar muita gente a compreender aí alguns pontos da nossa vida. Vamos dar sequência então, pessoal? Pessoal, tinha alguém perguntando com relação ao horário, né? Nossa live toda terça-feira às 20 horas, horário de Brasília. Vamos então passar para 123. Vamos lá então. 123. Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha só que pergunta. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Por que será, né, que alguns trilham o mal, seguem o mal, e Deus não vai lá e pega eles, traz aqui e fala: não, peraí, fica aqui. Por que será que não acontece isso? E aí, olha a resposta, pessoal, dos espíritos a Kardec. Como ousais pedir a Deus satisfações sobre seus atos? É uma pergunta. Pensais poder invadir seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que Ele dá a cada um, pois cada um tem um mérito sobre suas obras. Então olha só, pessoal, mérito, merecimento. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, se Deus fosse lá e tirasse a gente, né? Fala: não, você não vai seguir aquele caminho do mal ali, você vai seguir esse caminho. E aí, como é que seria a nossa conquista, a nossa evolução? Nós teríamos algum mérito? Então é isso que é colocado aqui para a gente refletir na questão 123. Vamos entrar então na análise de Miramês. Lá no capítulo 21, ele vai chamar de caminho escolhido. Olha só o que ele vai dizer então para a gente. Lá no segundo parágrafo, tá? Para quem estiver seguindo aí comigo. Sabemos que o espírito tem alguma liberdade. Isso não se pode negar. Porém, é qual o pássaro dentro de uma gaiola. Olha a imagem, né, que ele vai usar aqui. E as limitações são de acordo com o seu despertamento, que é o que a gente está falando aqui, né? A gente está sempre repetindo de uma outra maneira, né? As limitações são de acordo com o seu despertamento. As qualidades morais sempre dirigem sua vontade. Olha só, pessoal, deixa eu voltar de novo. As qualidades morais do espírito sempre dirigem sua vontade, como o cavaleiro faz com o cavalo, usando o freio, e quando a lerdeza assume o comando, usa a espora. Escolhemos sempre o que podemos suportar na pauta da nossa evolução, da nossa ascensão, desculpe. Um anjo não foi feito anjo em toque de mágica, porém acumulou experiências no decorrer de milênios incontáveis. Então olha só, né? Só nesse pequeno parágrafo aqui, que é o segundo parágrafo, ele já diz muita coisa pra gente, né? Então, o espírito tem uma liberdade, mas é como se fosse... Então ele usa a imagem do passarinho dentro de uma gaiola, né? E as limitações que ele tem... Porque olha só, imagine vocês a imagem... Vamos utilizar essa mesma imagem do passarinho na gaiola. Vamos supor que ele, dentro dessa gaiola, às vezes a gaiola está até aberta para ele sair, mas a asa dele não consegue para ele voar, para ele sair. Ou então até ele quer, ou às vezes até ele tem a asa grande, ele pode voar, mas às vezes ele não quer, às vezes ele quer ficar ali. Então, essas limitações aí vão ser determinantes de acordo com o despertamento que ele tem. Então às vezes ele pode estar em um nível ainda bem adormecido, que ele não vai nem perceber que a gaiola está aberta e que ele pode voar. E aí ele vai ficando ali. Então tem uns que já vai perceber que a janela tá, que a gaiola está aberta, uns vão ter a capacidade de voar, voltar,
fazer alguma coisa voltar. Vocês entendem essa imagem? Esse nível de despertamento que ele está querendo dizer aqui vai ser de acordo, então, com as limitações do espírito, vai ser de acordo com o seu nível de despertamento mesmo. Seguindo aí um pouquinho mais adiante, Miramês vai dizer o seguinte para nós, olha só. Lá no 4º parágrafo. O que chamamos de quedas, de erros, de invigilância, de mal, são processos usados pela natureza, usados na natureza, para nos educar. O que entendemos por dor são meios para o despertamento das qualidades espirituais que ainda dormem em nosso coração e que somente ela, em certa fase da idade da alma, tem o poder de despertar. Então, novamente, ele fala da dor, né? Ele vai retornar falando da dor para que ela serve como esse instrumento de despertamento nosso. E a doutrina nos ensina isso, né, pessoal? Não só aqui, mas em vários livros, em várias comunicações, a gente percebe que a dor ela tem realmente essa função de nos despertar. Algo que a gente não está vendo, que a gente não está percebendo, algo que não está realmente de acordo. A dor ela é esse instrumento de despertamento das nossas qualidades que ainda estão dormindo, né? Daquelas qualidades espirituais que ainda estão adormecidas no nosso coração. E aí, em alguma fase ali, alguma idade da alma, ela vai vir para poder então nos despertar. Só reconhecemos essa verdade depois de muitas experiências de sacrifícios e sofrimentos. Então, a gente só vai reconhecer isso quando a gente atravessar aí experiências sacrificiais, né, de muito sofrimento. Aí a gente vai entender, nossa, então aquela dor, aquele momento, aquela fase, né, da vida, aquele momento realmente serviu para que eu conheço tantas pessoas, pessoal, com tantas histórias assim muito fortes, né? E algumas eu presenciei, né? Eram pessoas próximas a mim, e aí a gente percebe o quanto aquela dificuldade, aquela dor, às vezes aquela perda que a pessoa teve, aquilo ali foi um impulso para que ela para que ela florescesse, né? Para que ela realmente viesse à tona, despertasse, melhorasse, evoluísse, né? E realmente aconteceu, né? E aí, seguindo aqui, um pouquinho mais, no penúltimo parágrafo, ele vai dizer que tudo o que acontece conosco é para nos dar mais vida e consciência dessa mesma vida. Olha que bonito. Tudo o que acontece conosco é para nos dar mais vida e consciência dessa mesma vida. O conhece a verdade e ela te libertará, de Jesus, nos faz crer que é por meio da verdade que alcançamos a felicidade, o equilíbrio e a saúde integral da alma e mesmo do corpo que habitamos por momentos breves. Então olha que bonito também, né? Ele faz essa citação de Jesus, né? Quando Jesus disse, conheça a verdade e a verdade te libertará. Então isso nos faz acreditar então que a verdade nos traz a felicidade, nos faz alcançar esse estado de felicidade, de equilíbrio, de saúde total, né? Por isso que é tão importante a gente buscar a verdade, buscar o estudo, buscar a reflexão, buscar a evolução, a melhora, né? Porque realmente nós vamos alcançar essa felicidade aqui. E vamos alcançar essa libertação que Jesus coloca para nós, né? Lá no finalzinho, ele vai concluir com uma frase que eu achei também interessante. Lá no final do último parágrafo, ele diz o seguinte: quem cede à tentação do mal é porque alimenta ainda esse mesmo mal. Quem procura o bem tem nele a sua defesa. Pessoal, eu peguei essa frase aqui como uma grande advertência para nós, né? Eu falei, nossa, essa frase aqui eu quero trazer para a gente poder pensar.
analisar. Quem cede à tentação do mal é porque alimenta ainda esse mesmo mal. Então nós ainda alimentamos esse mal dentro de nós. Como? E aí? A gente tem coragem de olhar para dentro da gente mesmo e falar: nossa, nesse ponto, nesse momento, nesse dia, eu cedi ao mal, né? Eu faltei com o amor e a caridade. A gente pode fazer esse exercício, a gente deve fazer esse exercício, né? Quem procura o bem tem nele a sua defesa. Então o bem, ele vai ser a nossa defesa em qualquer situação. Então pode ser o bem ele é tão forte, pessoal, é uma coisa tão realmente, né, divina. Vem de Deus mesmo. Porque imagine vocês, às vezes o espírito está passando por uma encarnação muito difícil, né, com muitas provações, com muitas situações delicadas. Às vezes é um espírito endurecido, é um espírito que às vezes a gente pode até julgar, né? Às vezes a gente cai nessa tentação de julgar: ah, fulano está passando por isso porque fez isso. A gente às vezes julga. Mas se ele não fez o bem agora, nessa encarnação, se ele fez o bem lá atrás, em algum outro momento, em alguma outra vida, em alguma outra situação, vocês podem ter certeza que aquele bem que ele fez lá atrás vai contar para ele, está contando para ele em alguma coisa. Então, por aí a gente percebe o quanto o bem é poderoso, né? O quanto o bem realmente é esse patrimônio, essa virtude que vem de Deus, né? Vamos avançar então, para a gente não atrasar muito. Vamos passar para 124. A Aline está aí com a gente, obrigado pela presença, saudades. Vamos passar para 124, pessoal. Qualquer coisa a gente volta depois, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Só para a gente não atrasar muito. Kardec então pergunta aos espíritos. Deixa eu ler aqui o comentário do nosso amigo César antes da gente passar para 124. O César comentou com a gente: todos caminhamos suscetíveis de errar. Todos já erramos bastante e todos ainda erraremos necessariamente para aprender a acertar. Olha só. Realmente, pessoal, é com o erro que a gente vê que a gente está equivocado. Então vocês lembram que Miramês disse, né? Se a gente passar pelas encarnações, pelas experiências, sem erro, sem sofrimento, sem nada, a gente vai aprender o quê, né? Então realmente ajuda-nos essa ferramenta para que a gente desperte, né? Então vamos lá, então vamos seguir para 124. Kardec pergunta aos espíritos: por haver espíritos que desde o princípio seguem a rota do bem absoluto e outros a do mal absoluto, há sem dúvida gradações entre esses dois extremos? Olha que interessante, né? Então, se a gente levar em consideração que alguns espíritos são bons, né, fazem o bem desde o começo, desde quando foram criados, e outros que fazem o mal desde quando foram criados, existe gradações entre esses dois extremos, entre o bem e o mal, entre o bem total e o mal total, absoluto, né, que ele chama aqui. E aí os espíritos respondem: sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Desculpa, pessoal, eu li a 125. Deixa eu voltar aqui. A resposta é: certamente que sim, é a grande maioria. Então a grande maioria, pessoal, está entre esse bem absoluto, né, que a gente pode pensar talvez lá os espíritos da primeira ordem, os espíritos puros, que já fazem o bem absoluto, e os que fazem o mal absoluto, os que estão entregues ao mal absoluto. Então, certamente que sim, é a grande maioria. Então, há gradações entre esses dois extremos. É isso que a gente vai, então, analisar na 124. Vamos ver o que Miramês vai dizer aqui, capítulo 22, né, questão 124. Ele vai chamar de o bem e o mal. Olha só o que ele vai dizer. Somos feitos por Deus, que é todo amor,
olhados e amparados pelos agentes da luz, nossos irmãos maiores. Portanto, não pode acontecer o que muitos pensam, que alguns espíritos, desde a sua origem, se entreguem ao mal. Os que assim julgam colocam Deus como sendo um criador imperfeito. Olha que interessante. Como não há injustiça em ponto algum da criação, podemos ficar tranquilos, pois somente recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos. Pessoal, então olha só. Olha a ressalva que Miramês faz aqui pra gente, né? Fomos feitos por Deus, né, que é amor, todo amor. Somos olhados e amparados pelos agentes da luz, né? Portanto, não pode acontecer o que muitos pensam, de alguns espíritos, desde a sua origem, lá desde o seu começo, se entreguem ao mal. Então, se a gente achar que desde o começo lá eles estão entregues ao mal, pessoal, a gente vai então colocar Deus em um lugar como sendo um criador imperfeito. Então Deus criou o espírito mal, o espírito que vai fazer o mal, e não é assim, né? Não é essa a dinâmica. Os que assim julgam colocam Deus como sendo esse criador imperfeito, né? E a gente sabe que não há injustiça em ponto algum da criação. A gente recebe, né, o que a gente merece em qualquer lugar onde a gente estiver, né? Então, esse ponto é importante, a gente não achar que Deus criou o espírito bom e o espírito mal, e aí soltou eles assim. Não é isso. Fomos criados iguais, simples e ignorantes, e a partir do nosso nível de consciência de nós mesmos, das nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, ele vai tomando forma e vai realmente definindo a nossa caminhada evolutiva. E aí, lá no terceiro parágrafo, ele vai continuar a análise. Olha só o que ele vai dizer aqui. Tudo o que passamos são processos usados pelo progresso e dirigidos por altas entidades espirituais que nos governam com um carinho nascido do amor verdadeiro. Se precisamos da dor, ela nos vem para despertar em nós as qualidades nobres que o Espírito nos facultou desde a nossa formação. A luz não desconhece as trevas, e as trevas nos impulsionam para a luz. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? A chuva aqui está um pouquinho forte. Se tiver um pouquinho baixo, vocês me avisem, tá? Quem não estiver conseguindo ouvir ou estiver travando, sai da live e entra de novo, às vezes melhora, tá bom? Então esse trechinho aqui, pessoal, que eu acabei de ler para vocês, Miramês vai nos apresenta essa situação, né, esses processos, né, que a gente passa durante a nossa caminhada, durante a nossa evolução aí, durante o nosso progresso. Acho que está atrasado o áudio um pouquinho, deve ser algum problema da internet, tá, pessoal? Mas vamos seguir aqui, qualquer coisa vocês me avisam. Combinado? Então tá bom. Tudo que passamos são processos usados pelo progresso e dirigido pelas altas entidades espirituais. Pessoal, vocês já pararam para pensar que a nossa encarnação está sendo observada, está sendo assistida, está sendo amparada por espíritos evoluídos que estão tentando, né, nos ajudar, nos auxiliaram durante o nosso planejamento, e agora a gente está aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando bate aquele desânimo, aquela tristeza, aquela dificuldade, aquela prova, né, que bate na porta da gente. Será que a gente se lembra que a gente tem realmente esses espíritos que estão com a gente, que estão acompanhando a gente?
Então, se por acaso, né, como o Miramês disse aqui, se a gente ainda precisa da dor, ela vem para nos ajudar, para nos despertar, né? E aí então a gente vai dar um passo à frente, né? A gente vai realmente despertar ainda mais essas qualidades espirituais que nós trazemos com a gente. Ai, que bom que tá ótimo aí, o pessoal tá dando o retorno. Obrigado, viu, pessoal? Que bom que não tá interferindo aqui na live. E aí, voltando então à resposta que Kardec recebeu na questão 124, né? Então, certamente que sim, é a grande maioria, então, essas gradações entre bem absoluto e mal absoluto, né? Então, lá no último parágrafo, Miramês diz o seguinte: certamente a maioria da humanidade se encontra nos graus intermediários, onde os cursos funcionam intensivamente. Queiramos ou não, isso é uma lei. No entanto, ninguém se perde. Todos são filhos da luz, e assim sendo, como uns podem ser feitos para viver eternamente nas trevas? Olha só, é uma pergunta. No entanto, se ninguém se perde, todos são filhos da luz, e assim sendo, como uns podem ser feitos para viver eternamente nas trevas? É menosprezar a paternidade que é e será sempre toda amor. Se nos julgamos nos graus intermediários, o nosso dever é trabalhar para a nossa melhoria. Agora, sem perda de tempo, pois a vida ajuda mais os de boa vontade. Então, pessoal, aqui a gente vai entendendo que a maioria, né, como realmente é a resposta dos espíritos aqui, Miramês confirma que a maioria, né, está estagiando nessas gradações entre um bem absoluto e um mal absoluto. Mas ele faz essa ressalva aqui, né? Todos nós somos filhos da luz. E como uns podem ser feitos para viver eternamente nas trevas? Quer dizer, nós não vivemos eternamente, né? Nenhum espírito vai viver eternamente nas trevas. Se a gente acreditar nisso, aquele espírito é mau, aquela pessoa é má, né? Aquele espírito que fez tanto mal, né? Fez tanta coisa. Será que ele não vai ter essa oportunidade? Deus vai renegar a sua paternidade amorosa também a esse espírito? Então ele fala aqui, é menosprezar a paternidade que é e será sempre todo amor. Se nos julgamos nos graus intermediários, o nosso dever é trabalhar para a nossa melhoria. Então se a gente percebe, né, que nós estamos nos graus intermediários, olha só o dever que a gente tem, trabalhar para a nossa melhoria, né, sem perder o tempo. Pois a vida ajuda mais os de boa vontade. Então, se a gente tem boa vontade, tem interesse, tem realmente comprometimento, pessoal, nós vamos, consequentemente, então cumprindo essa tarefa que nós viemos cumprir, que é a tarefa da evolução, do progresso. Nosso espírito vai, então, vivenciar esse processo do progresso, né, de uma forma mais cadenciada, mais firme, mais consciente. Não é de uma hora para outra, né? A gente sabe. Mas, como o Miramês coloca aqui para nós, né? O nosso dever é trabalhar para a nossa melhoria. Então, vamos tentar, né? Na medida de que nós temos consciência, de que nós já vamos alcançando de evolução, para que a gente possa colocar sempre a nosso serviço também, a nossa melhoria. Pessoal, vamos avançar para 125. Vamos lá, para a gente não atrasar muito. Seguindo ainda nessa reflexão, né, que a gente está falando aqui, de que nenhum espírito vai ficar eternamente jogado às trevas, né? Olha o que Kardec pergunta. Os espíritos que seguiram a rota do mal
poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros. Então, pessoal, aquele espírito mal, ruim mesmo, fez muito mal, usou a inteligência para fazer o mal, para dizimar outras vidas, para prejudicar outras pessoas. Aqueles espíritos que a gente vê aí também, né? Às vezes a gente julga, claro, né? A gente julga porque ainda é uma inferioridade nossa. Mas aquele espírito que a gente bate, né, e vê que, nossa, mas ele vai alcançar a superioridade dos demais? A mesmo grau de superioridade? E aí a resposta é a seguinte: sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. E aí Kardec comenta rapidamente aqui sobre a palavra eternidades. Ele diz o seguinte: por essa palavra eternidades deve-se entender a ideia de que os espíritos inferiores têm da perpetuidade de seus sofrimentos, pois não lhes é permitido ver seu término. E essa ideia se renova em todas as provas em que sucumbem. Então, pessoal, o espírito que está lá sofrendo, está no mal, está sofrendo muito, ele acha que aquele sofrimento é eterno. Ele acha que nunca vai sair daquilo ali, que é o mal mesmo que vai prevalecer, é o mal que vai realmente tomar conta. Ele tem essa percepção. Então, quando os espíritos respondem, né, que sim, eles vão chegar ainda no grau de superioridade dos outros, mas as eternidades serão mais longas, quer dizer, o tempo, né? Eles têm essa ideia de que o sofrimento, de que a dor vai ser perpétua, vai ser eterna, e não é, né? Então, essa eternidade é diferente. Para ele, a dor é o sofrimento, é o mal mesmo em si. E para aquele que já alcançou a superioridade, o bem realmente é essa eternidade que a gente deve buscar, né? Então é isso que ele vai tentando ali trazer de entendimento para a gente. Então, por exemplo, o espírito que está totalmente voltado ao mal, ele vai precisar de um tempo maior para ele se restabelecer, para ele se reajustar, para que o livre-arbítrio dele seja também trabalhado de uma forma que vai realmente direcioná-lo à evolução, ao crescimento. Então não é de uma hora para outra, né? É um processo. É um processo que todos nós estamos passando, né? Todos nós não nos lembramos do mal que nós fizemos nas outras vidas. Por graça de Deus, né? Por misericórdia de Deus. Nós não nos lembramos. E isso é uma bênção. Por que uma bênção? Porque nos permite estar aqui, convivendo com as pessoas que nós temos necessidade de convivência, para que a gente possa, então, retificar os nossos passos, para que a gente possa vivenciar esse progresso, né, do nosso espírito, para o bem nosso e para o bem geral também, né? Vamos ver então o que Miramês vai dizer para nós aqui na 125, capítulo 23. Ele chama de caminhada. Olha só como que ele vai ajudar a gente a compreender então essa questão 125. Aquele que se demora mais no mal, demora mais no aprendizado, encontrando dificuldades para as devidas assimilações da verdade. Não obstante, quando se conscientiza do bem como sendo o fator principal de sua vida, ele gasta menos tempo no aprendizado, pelo fato de estar preparado pelo sofrimento, que lhe deixou um saldo de grandes experiências. Olha que interessante, né? Então, aquele que se demora mais no mal, demora mais no aprendizado. Então, aquele que já se conscientizou do bem, né? Ele gasta menos tempo, né? Quer dizer, ele vai passar por essa evolução, por esse processo de progressão dos espíritos um pouco mais rápido. E aí vamos lembrar aquela imagem de novo da árvore com os frutos, né? Uns vão amadurecer mais rapidamente, outros vão demorar a vir a nascer, fica verde muito tempo, né?
E aí, depois de muito tempo, ele amadurece. Quer dizer, vai chegar lá, né? Mas aí cada um vai realmente ter esse aprendizado. O que fica mais tempo no mal tem mais tempo de aprendizado. O que já percebe o bem, já se conscientiza do bem, ele vai ter menos tempo no aprendizado e vai seguir aí mais rapidamente na sua evolução. E aí, seguindo aqui, no segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: todos os graus de superioridade existentes na criação de Deus são acessíveis a todos os seus filhos. Quer dizer, pessoal, ninguém está barrado de evoluir, de crescer, de melhorar, de chegar à perfeição, que é a nossa meta. Ninguém, nenhum espírito está barrado. Você não pode. Não, isso não. Então, todos os graus de superioridade existentes na criação de Deus são acessíveis a todos os seus filhos. Mal algum perturba a fisionomia da alma. Pode, de certa forma, de certo modo, desarmonizar seus corpos, mas nunca alterar a sua mais profunda constituição. Deus nada faz imperfeito. Então olha só, Deus nada faz de imperfeito. E aí realmente, pessoal, não há uma proibição. Não, você não pode, você não vá. Tudo vai depender do espírito, das experiências, de como ele reage, de como ele progride, de como ele vai realmente exercendo esse livre-arbítrio para o bem, para o lado positivo, né? E isso vai realmente fazendo a diferença e vai fazendo com que aos poucos a gente vai alcançando aí maiores patamares na evolução. Lá no penúltimo parágrafo, Miramês vai fazer um comentário sobre o livro dos Espíritos, que eu achei interessante aqui para a gente falar. Olha só. O livro dos Espíritos é alicerce da doutrina dos Espíritos. Por ele, a razão pode nos falar das leis espirituais que a tudo dominam. Entretanto, as leis mais puras criadas por Deus vibram em nossa consciência, como sendo um livro escrito por ele dentro de cada alma. As coisas do mundo exterior servem para nos tocar, de modo a nos acordar do sono. Olha que bonito. Eu achei muito, muito interessante. Ele reconhece, então, o livro dos Espíritos como o alicerce da doutrina espírita, né? Então, por ele, a razão nos fala, né? Nos fala das leis espirituais, mas essas leis mais puras de Deus estão gravadas na nossa consciência. Tem uma questão que nós vamos chegar lá ainda, que pergunta no próprio livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Eu não lembro agora o número da questão, mas tem essa questão no livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E aí a resposta vem, né, pelos Espíritos superiores: na consciência. Então ela está escrita na nossa consciência. É o que Miramês confirma aqui também, né? As leis mais puras criadas por Deus vibram em nossa consciência, como sendo um livro escrito por ele dentro de cada alma. As coisas exteriores nos tocam, né, de modo a nos acordar desse sono e que a gente possa despertar para essas leis e para essas virtudes espirituais, essas qualidades espirituais que todos nós temos em potência. E aí cada um vai desabrochando, vai cultivando, vai trazendo à tona, vai despertando ao longo da caminhada evolutiva, né? Pessoal, vamos passar para 126. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, vocês vão mandando aí. Mas como a gente está faltando só 2 questões, então vamos lá, para a gente não atrasar muito. 126. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que chegam ao grau supremo após terem passado pelo mal, têm, aos olhos de Deus, menos mérito que os outros? Então, pessoal, aquele espírito que estagiou muito tempo no mal, né? Muito tempo ali, mas ele foi aproveitando as oportunidades, né? Ele foi se retificando, foi se
se conscientizando, foi despertando, fazendo realmente, cumprindo a missão da evolução, né? E aí ele alcança então esse nível supremo aí. Então aí Kardec, a dúvida de Kardec é se perante aos olhos de Deus esses espíritos que estagiaram um certo tempo no mal têm menos mérito do que os outros? A resposta diz o seguinte: Deus contempla os desgarrados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados de maus porque sucumbiram. Até então eram espíritos simples. Né? Então, olha só, Deus contempla os desgarrados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Então, não tem menos mérito, não. Se o espírito passa por toda a caminhada, né, que a gente sabe que leva aí muito tempo, passa por esse despertamento, ele então Deus vai olhar para ele com o mesmo mérito daquele que desde muito lá no começo da sua criação já vivenciava o bem. Então olha só que incentivo, né, para a gente não se fixar ao mal do passado e passar a tentar cultivar o bem, a vivenciar o bem nas nossas vidas, né? Vamos ver então o que Miramês vai comentar com a gente da questão 126, capítulo 24. Quem tiver o livro aí, pessoal, lá na página 59, tá? Miramês começa dizendo o seguinte: o soberano Senhor do Universo é todo amor e toda bondade. Ele não assiste a um filho mais que outro por ser todo justiça. Porque um espírito, desde o seu princípio, escolheu o caminho do mal, enquanto outros palmilharam somente a senda do bem? É uma pergunta. Onde encontrar essa desigualdade? É fácil de observar. A alma que ama o bem é mais velha. As experiências pelas quais passou em inúmeras reencarnações já lhe conferiram a maturidade necessária de maneira a escolher e obedecer às leis que atendam ao amor. Eu acho interessante ele fazer esse comentário aqui, pessoal, é fácil observar, né, que a alma que ama o bem é mais velha. As experiências pelas quais passou em inúmeras encarnações já lhe conferiram a maturidade necessária. Vocês já ouviram falar essa expressão, né, de que fulano é um espírito velho? Eu já escutei muito isso. E até acho que faz sentido, sim, né? Quando a gente fala espírito velho, mas não é no sentido da velhice, é no sentido de caminhada, de tempo, né? E também a gente usa muito a expressão de espírito jovem, que é aquele espírito com mais energia, com mais impulsividade para viver as experiências da vida, que é um espírito jovem. A gente usa também muito esse termo, né? Então, ao usar o espírito velho, ou então aqui ele usa o termo a alma mais velha mesmo, né? Dá esse entendimento de que aquele espírito já passou por muitas situações, às vezes, pessoal, são pessoas novas, jovens, que você bate o olho assim, às vezes pela fala, pela forma de comportamento, a gente percebe que aquele espírito ali é um espírito mais velho. O que quer dizer? É um espírito que já vem aí, né, de longas caminhadas. É um espírito mais maduro. Não é espírito perfeito ainda, tá, pessoal? Não é isso. Mas é no sentido de experiência mesmo, né? De ver que ele tem mais cautela, ele é mais observador, ele não julga tanto, ele é mais ponderado. Então, são aí algumas características que a gente pode pensar com relação ao espírito velho. Agora, o espírito jovem, né? Lembrando que são expressões, tá, pessoal? Não é necessariamente jovem e velho com relação à constituição física, mas ao tempo de caminhada.
né? Então o espírito jovem ele é mais impulsivo, ele é mais atirado, ele age primeiro, depois pensa. O sábio, né, o espírito mais velho, ele é mais cauteloso, ele observa, ele vê, ele analisa, enfim, né? São expressões aí que a gente usa no nosso dia a dia. E aí, continuando aqui, deixa eu ver aqui qual outro ponto. Ele vai dizer lá no terceiro parágrafo o seguinte: todos os espíritos passam por processos de evolução a que chamamos de despertamento, onde existe o que denominamos de erro. Dor e sacrifício são meios estabelecidos pelo Criador no crescimento de seus filhos do coração. Achamos que todos os espíritos são perfeitos, bastando o despertamento dessa perfeição que dorme em cada um. Então olha só, esse outro olhar. Será que a gente consegue ter esse olhar também, que Miramês aponta aqui pra gente? A gente olhar todo, até nós mesmos, né? Nós somos espíritos perfeitos, os outros também são espíritos perfeitos, mas que basta ainda a gente despertar essa perfeição que está dentro da gente. Então nós somos uma potência, né? Nós nos tornaremos perfeitos na medida que a gente for despertando aí todas essas virtudes, né, essas virtudes espirituais que dormem no nosso ser. E aí então a gente vai alcançar esse status, né, de espíritos perfeitos. E ele vai trazer uma informação também aqui, interessante, que ele diz o seguinte: as classes intermediárias, que é o que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, quando Kardec perguntou entre o bem absoluto e o mal absoluto, o que tem ali no meio, né, dos dois. E ele vai dizer que as classes intermediárias, como dizem os espíritos, são almas que estão andando para frente. Como dizem, aliás, é um curso que já foi vencido até o meio. Então quer dizer, nós que talvez possamos nos encaixar nessas classes intermediárias, nem 100% bem, nem 100% mal, a gente ainda está transitando, né? Nós estamos andando para frente. Nós estamos passando por um curso que a gente já fez até a metade, né? Ainda falta a outra metade. É ainda a mistura do bem com o mal, que na continuação do aprendizado vai esquecendo o mal e se aperfeiçoando no bem, pela natureza divina que vai desabrochando em sua consciência. Então olha só, pessoal, então se a gente se identifica como se localiza, né, a nossa consciência, o nosso pensamento está nessas classes intermediárias aqui, nós estamos andando para frente. É um curso que esse curso da evolução, né, é como se a gente já estivesse na metade, falta a outra metade. E achei interessante também ele falar, né, nessa mistura do bem com o mal, que na continuidade do aprendizado a gente vai deixando o mal, esquecendo esse mal e se aperfeiçoando no bem, né, para que a gente desabroche, para que ele desabroche na nossa consciência. Então, se a gente continuar nesse intuito de aprendizado, de crescimento, de melhoria, de renovação moral, né, que é muito importante, a gente vai então esquecendo esse mal que a gente ainda tem vibração, sintonia, afinidade em certos momentos, e vai então, ele fala aqui, aperfeiçoando no bem, né? Então é um caminhar, não tem como, né? A gente percebe que nas oportunidades, nas experiências reencarnatórias principalmente, que nós vamos então vivenciando esses aprendizados para que a gente esqueça um pouquinho o mal e se aperfeiçoe no bem. É um degrauzinho de cada vez, né, pessoal? A gente sabe. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte, outra frase também que eu achei legal para a gente pensar: quem escolhe o mal desconhece o bem, e quem vive o bem já sentiu as consequências do mal. Então, repetindo,
Quem escolhe o mal desconhece o bem. E quem vive o bem já sentiu as consequências do mal, quer dizer, já passou, já esqueceu, já aprendeu, já vivenciou as dores, o sofrimento e consegue agora viver o bem na sua totalidade. Bonito, né? Eu acho que é um grande estímulo pra gente. Toda vez que a gente escolhe o mal é porque a gente está desconhecendo o bem. E toda vez que a gente consegue viver o bem é porque a gente sentiu as consequências do mal e a gente aprendeu, a gente apreendeu no nosso espírito o aprendizado, né? Muito bonito. Vamos seguir para 127, que é a última questão de hoje, do estudo de hoje. Nós estamos dentro do horário ainda, né? Vamos lá, 127 vai dizer o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais? Os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais? E aí a resposta diz o seguinte: são criados iguais, mas, por não saberem de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. Então, pessoal, olha só, os espíritos progridem mais ou menos rapidamente, quer dizer, cada um, né, dentro da sua possibilidade, da sua capacidade, tanto em inteligência, que é essa faculdade moral, essa faculdade intelectual, desculpe, que ele está dizendo, quanto em moralidade. Pessoal, a nossa evolução, o nosso crescimento, se a gente fosse denominar, apontar, é nesses dois quesitos aqui. Inteligência, que é a faculdade intelectual, que é o pensamento, que é a razão, o raciocínio, né? E também com relação à moralidade. Nós viemos buscar esses dois aprendizados. Se a gente for parar para observar, a gente tem horas ou fases da vida, ou momentos, que a gente consegue avançar um pouco mais na inteligência, nesse aspecto intelectual, e nem tanto na moralidade. Já em outros momentos, ou então até em vidas, né, dependendo das nossas necessidades, a gente vai vivenciar mais a moralidade e talvez a faculdade intelectual ou inteligência fica um pouquinho aquém, né? Mas é bom a gente saber, a gente entender que nós precisamos avançar e evoluir nesses dois quesitos, né? Que é o raciocínio, a inteligência e também a moralidade. De que adianta a gente ter todo o conhecimento e se a gente não aplica esse conhecimento para o bem? E se a gente tem o bem, a gente não pode utilizar o conhecimento para a gente ampliar esse bem? Essa faculdade intelectual não vai nos impulsionar para a gente espalhar o bem o máximo que for possível? Então são realmente dois pontos importantes da nossa evolução, da nossa caminhada evolutiva. Kardec faz um comentário aqui, pessoal. Eu não vou ler esse comentário, então fica aí para vocês lerem o comentário da questão 127. Dá uma olhadinha aí. Eu acho que ele ajuda a complementar o que os espíritos respondem na 127, tá? Eu acho que compensa. E em vez de ler esse ponto aqui, eu prefiro ler os comentários de Miramês, porque nem todos têm aí, né? Então o livro a maioria tem. Vocês conseguem ler aí o comentário de Kardec sobre a questão 127. Vamos lá ver o que Miramês vai dizer para nós, então, sobre a 127. Ele vai chamar, então, capítulo 25, ele vai chamar de igualdade. Nossa amiga Virgínia está perguntando, né, se a live fica salva aqui, viu, no nosso IGTV, e também vai para o YouTube, no nosso canal no YouTube. Aí é só vocês pesquisarem pelas playlists lá, tá? Tá bem separado, tá enumerado, fica fácil de localizar as questões, tá bom? Então vamos lá. O que Miramês vai dizer para nós sobre a questão 127, que é essas faculdades intelectuais aí,
Nós fomos criados em igualdade nas faculdades intelectuais? Olha só, Miramês vai dizer aqui para nós: os múltiplos caminhos da evolução são idênticos nas exigências quanto ao candidato ao despertamento das vidas que sucedem vidas. Deus nos oferece tudo o que precisamos, entretanto, cada um assimila o que aprendeu a assimilar. Ele está presente em tudo e em todos, porém, cada coisa e cada ser o sente à distância que a sua evolução permitir. É por isso que a igualdade torna-se um fato, desde quando vibra no fundo o conhecimento do porquê somos todos irmãos, não somente espíritos, mas tudo existe, visível e invisível, na grande casa do Criador. Desde quando o espírito compreenda de onde veio e para onde vai e qual o seu destino, ele passa a respeitar as leis estabelecidas por Deus. Como fazer o mal nessas condições de almas conscientes da verdade? Olha a pergunta. Como fazer o mal nessas condições de almas conscientes da verdade? Os homens do século que se aproxima, que agora é o século XXI, né, pessoal? Lembrando que essa coleção foi psicografada nos anos 80, então ele estava falando do século XXI que viria, né? Os homens do século que se aproxima haverão de cuidar mais do espírito, mas por maturidade. Estão sofrendo os reveses do que fizeram de mal estão sofrendo os reveses do que fizeram de mal, olha só, e sofrendo procuram os caminhos do bem, que lhes protegem e lhes dão mais vida. Pessoal, será que a gente já está vivendo esse momento? Os homens do século, XXI haverão de cuidar mais do espírito, mas por maturidade. Nós estamos sofrendo os reveses que fizemos de mal, e sofrendo procuramos os caminhos do bem, que lhes protegem e lhes dão mais vida. O mal, como o chamamos, entrará no esquecimento, olha que bonito, por não haver mais necessidade da lição. Novamente afirmamos que nenhum espírito sobe sem esforço, dor e sacrifício. E Jesus deu provas dessa verdade para nos mostrar o que vamos encontrar em nossos caminhos. Pessoal, olha esse horizonte aqui que ele mostra pra gente, né? O mal, como o chamamos, entrará no esquecimento, por não haver mais necessidade da lição. Nenhum espírito ascende, cresce, sem esforço, dor e sacrifício. E Jesus nos deu as provas dessa verdade, para nos mostrar o que vamos encontrar em nossos caminhos. Vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar dores, sofrimentos, mas lá na frente a gente vai encontrar a superação, o crescimento, a evolução, um passo à frente para estar mais próximos de Deus, né? Para a gente finalizar, tem só mais um trechinho aqui do final do 4º parágrafo, onde ele vai falar o seguinte, olha só que bacana. A alma é uma semente de Deus que obedece às mesmas leis. A alma é uma semente de Deus que obedece às mesmas leis no sentido de crescer e subir para o Criador. Não há mágica que a faça ser o que não pode de uma hora para outra. O que pode acontecer é ela fazer a sua parte para caminhar mais depressa. Porém, para tanto, a maturidade fornece a inspiração para a sua disposição. Então, maturidade, né, pessoal? Viver a maturidade do espírito. Eu acho que, independente da gente ficar pensando, eu sou um espírito velho, eu sou um espírito jovem, ou sou um espírito maduro ou imaturo, enfim, independentemente disso, mas vamos
pensar que essa maturidade ela vai chegar para todos nós. Se nós já estamos vivendo, essa maturidade a gente vai aperfeiçoá-la. Quem ainda não está vivendo vai chegar lá e vai aperfeiçoar também. Né? Então, a gente pode perceber que a gente vai caminhando, não há mágica nessa caminhada, mas que com certeza o nosso esforço, né, a nossa vontade, nosso desejo de aprendizado, né, de se deparar com a verdade, aprender com a verdade, com as verdades, né, vamos pôr as verdades espirituais, as verdades divinas, as leis divinas, a gente vai tendo condições de avançar e alcançar de fato essa maturidade do nosso espírito. A maturidade significa necessariamente a perfeição? Pode ser que ainda não, mas é um passo para a gente continuar caminhando, né? Para a gente continuar se esforçando, para a gente chegar na almejada perfeição, evolução que nós viemos vivenciar e crescer para o nosso espírito imortal, né? Pessoal, é isso o estudo de hoje. Quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Tem alguém aí que me falou que está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda ou bem-vindo. Lembrando, pessoal, rapidinho, antes da gente fazer a nossa prece de encerramento, que na semana que vem nós vamos estudar as questões 128, 129, 130 e 131. E aí a gente finaliza o ano de 2020 com o Livro dos Espíritos. E aí a gente vai retornar em janeiro com o Livro dos Espíritos. E na última live do mês de falar sobre... Eu quero comentar com vocês algumas mensagens do livro A Antologia Mediúnica do Natal, do Chico, por Espíritos Diversos. Eu selecionei algumas mensagens e a gente vai conversar sobre essas mensagens na live do dia 22. Então, próxima live dia 15, né? Livro dos Espíritos, e a live do dia 22, Antologia Mediúnica do Natal. O Pedro Júnior é a primeira vez, seja bem-vindo, viu? Nosso estudo aí é toda terça-feira às 8. Viu Mel, que também está aqui pela primeira vez, né? Sejam todos bem-vindos, os que estão chegando aí. Que bom, fico muito feliz. Qual livro? Tudo Passa? Onde eu encontro esse livro? Pessoal, o Filosofia Espírita vocês conseguem comprar pela internet. É mais fácil vocês comprarem pela internet do que pelas livrarias. Às vezes não tem lá pessoalmente, mas vocês conseguem comprar pela internet. Tem um site que tem toda a coleção disponível, que é o Livro dos Espíritos Comentado.com, e a Antologia Poética do Natal também está aí amplamente disponível para a gente adquirir, tá bom? Qualquer livraria, é um livro fácil de encontrar, tá bom? Tem mais alguém aqui que é a primeira vez? Freitas. Eu não vou saber falar o nome, tá? Mas Freitas tá aí com a gente. A Irani também, primeira vez. Que bom, pessoal. Irene, olha só, Virgínia, olha quanta gente, né, participando pela primeira vez. Muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. A Cláudia, sempre um ótimo aprendizado, excelente live, eternamente grato. Obrigado, Cláudia, pela presença. A Graciete também, obrigado, gente, que bom. Lembrando que na próxima quinta-feira, então, eu vou divulgar o link para vocês da nossa palestra virtual com os nossos irmãos lá de Aracaju. Nós vamos falar sobre o Evangelho, a terapêutica do Evangelho. E na próxima terça a gente retorna aqui com as lives, combinado? Rodrigo também, Jimenez está aí, obrigado pela presença. Pessoal, vamos nos concentrar, fazer a nossa prece de encerramento
É aquele momento que a gente vai agradecer o estudo, a gente vai agradecer a oportunidade, vai pedir a espiritualidade para que nos acolha, para que nos ajude, para que nos auxilie aí nas nossas lutas, né? Então, vamos nos preparar. Tudo Passa tá acompanhando a gente lá de Cabo Verde. Que bacana, sejam sempre bem-vindos. Obrigado, viu? Que bom saber que pessoas tão distantes fisicamente, mas a gente está aqui unido, né? Nesse intuito do estudo, no intuito de aprender, né? De estudar e melhorar sempre. Vamos lá então? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, rogando a Deus, nosso Pai, a devida proteção para este momento, que a espiritualidade amiga se aproxime de nós, dos nossos lares, envolvendo a todos nós em muitas bênçãos, de saúde, de paz, de equilíbrio, de amor. Todas as bênçãos que vêm diretamente de Deus, nosso Pai. Que elas possam encontrar em nós, nos nossos corações, o abrigo para fazer morada. Nesse instante, Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de estar contigo através da sua santa doutrina de amor. Através do estudo espírita, do estudo da codificação de Allan Kardec, recebemos lições tão valiosas, Mestre. Conhecimentos que farão a diferença na nossa caminhada terrena. A Ti e aos nossos amigos espirituais que estão próximos de nós, elevamos o nosso pensamento em eterna gratidão. Pedimos ainda, Mestre, que nos envolva nossos lares, reforce a proteção magnética que nos envolve nesse instante, amparando os irmãos sofredores, que possam estar por perto, que eles sejam amparados, envolvidos em muita vibração de amor e sejam encaminhados, levados aos hospitais e aos abrigos no plano espiritual. Pedimos ainda, Mestre, por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, para os que estão passando pelas enfermidades, aos que estão nos hospitais, lutando pela vida, lutando pela sua permanência na matéria, para os aprendizados eternos do Espírito. Que a Tua luz se faça sobre eles nesse instante, seus familiares, para que nessa corrente de amor e luz possamos sentir essa proteção, esse amor infinito que nos é direcionado nesse instante. Pedimos ainda, Mestre, por tantos irmãos encarnados no planeta Terra que estão passando por duras provas, por tempestuosas expiações. Pedimos, Mestre, aos que estão passando necessidades extremas nesse instante, aos nossos irmãos que sofrem com a miséria, com a fome, com a falta de amparo, com a falta de cuidado. Pedimos ainda pelos que estão nas zonas de guerra, aos que estão nos presídios, nos hospitais, em todo lugar onde há sofrimento nesse instante, Mestre.
Que a espiritualidade amiga, através dos seus trabalhadores abnegados, façam visita e também leve alento a tantas e tantas dores que assolam o planeta nesse instante. Te agradecemos, Mestre, pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos unidos neste pensamento de amor e luz. Te agradecemos por a cada dia, a cada momento, a cada experiência, termos ainda mais certeza do seu amor e da sua presença entre nós. Te pedimos, Mestre, envolva nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos lares, na sua enorme proteção. Que o mal não encontre morada nos nossos corações. Que o mal se enfraqueça cada vez mais e que possamos nos aperfeiçoar no bem, no amor, na caridade, no auxílio mútuo e na constante superação de nós mesmos. Nos envolva, Mestre Sublime, nessa grande corrente de luz, amparo e proteção, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Muita luz, muita paz para todos nós. Muito obrigado pela presença. Que vocês possam sentir em seus corações essa energia positiva, essa energia de luz, essa energia que alimenta o nosso espírito a continuar a nossa caminhada terrena. Dias melhores virão, nós sabemos, e que Deus e Jesus nos dê forças para caminhar a esse horizonte tão bonito que a doutrina espírita nos mostra. Esse horizonte de avanço, de evolução, de crescimento e de superação de todos nós. Muito obrigado, Tassiana, Vilmel, Érica, Fran. A Adriana também está aí. A Sônia, Cristina, Gisele. Todos vocês, muito obrigado. César também. Muito obrigado pela presença. Semana que vem estaremos juntos novamente. E que Jesus possa nos amparar. Luciana, Freitas de Molina, Diná. Que assim seja. Nádia também. Muita luz, pessoal. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. E até logo. Até semana que vem. Tchau, tchau.